Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Jornal Regional e hoje vamos falar sobre inovação e anestesia, de como que a gente, como gestores fazem com que as inovações cheguem à ponta, cheguem a quem está na assistência. Eu sou Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins e hoje nosso convidado é super especial. É o Paulo César Martins, o Martins como eu, né? Ele é anestesiologista formado pelo Hospital Federal Bom Sucesso, intensivista também, que ele é da Rede Dor com título de terapia intensiva, MBA em gestão de negócios pela FGV e diretor médico do Hospital Niterói Dor, né? Niterói Dor. Primeiro agradecer a sua presença aqui, né, Nath? A gente tem muito a agradecer porque eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso. Obrigado, eu do seu. E assim, você fez uma excelente gestão no centro cirúrgico quando a gente trabalhou junto e agora você tem um outro cargo que eu acho que é bem mais desafiador. Sim. E a grande questão é porque quando você está na gestão, quando você está no comando, a gente pensa em muitas coisas para facilitar o fluxo e para facilitar as boas práticas médicas. Quando eu falo médicas, inclui enfermagem, técnico. Agora, o grande desafio é, a partir do momento que você pensou naquilo, como é que você faz, como é que a gente, como gestores ou como médicos, dentro do centro cirúrgico, a gente pode contribuir para que esses projetos eles saiam do papel? Bom, meninas, primeiro obrigado pelo convite. Acho que a gente está vivendo um momento... Na verdade, a gente já começou lá na nossa formação, talvez ainda na faculdade, vivendo um momento em que a medicina foi se transformando, né? Eu lembro que logo no começo, eu ainda acadêmico na terapia intensiva, quando se falava sobre eficiência em saúde, era quase que uma heresia, né? A percepção é que quando se falava em cuidado de alguém, a gente não poderia fazer isso de forma eficiente, que é gastando menos, levando o bem do mesmo jeito, o resultado final gastando menos. E a gente vê que esse tipo de conversa vem se tornando cada vez mais frequente. Todo congresso agora tem uma mesa sobre gestão. Os podcasts que falam antigamente somente sobre técnicas anestésicas, hoje falam muito sobre a questão de gestão. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma. A gente vive hoje um momento da medicina em que até a forma de repasse das operadoras aos hospitais, às grandes redes, mudou muito, né? Antigamente era uma forma de fee for service, o quanto mais se fazia, ganhava por procedimento. Hoje a gente está vivendo uma era dos pacotes, uma era das diárias globais, e eu acho que a eficiência e a forma da gente fazer melhor e com menor custo é a grande virada de chave. Acaba que a gente tem recursos finitos, com uma produção finita, né? É lógico que a gente sempre tem como otimizar o centro cirúrgico, colocando determinados protocolos, garantindo o giro de sala mais rápido, uma chegada do paciente de forma mais eficiente ao centro cirúrgico. Mas isso é finito. Chega um momento que isso chega ao teto e a gente precisa começar a interferir nos custos. E a forma da gente conseguir que os custos caiam é que a gente tenha protocolos muito bem definidos. E eu acho que toda tecnologia nova ou toda forma nova de tratamento a gente tem que vir junto de um treinamento do desenho de protocolos e mais do que isso, com que as pessoas que estão lá na ponta assumam esses protocolos como uma verdade absoluta e que dessa forma a gente consiga fazer o melhor para o paciente. Essa é a minha ideia e é muito difícil, né, Nath? A gente viveu junto momentos de complexidade. A gente passou junto o Covid, né? Que foi um momento em que o hospital estava abrindo e o Covid no ápice dele, e a gente tinha que colocar esses protocolos assistenciais em prática. E é difícil, mas a gente vem conseguindo. Lá no centro cirúrgico a gente conseguiu e a gente vem aí tentando expandir isso para o hospital inteiro. Exato. E assim, uma coisa que eu percebi, agora que eu voltei, porque eu vivi num hospital durante 1 ano e pouco, onde a gestão de recursos ela era fundamental. Onde até, assim, se você se escova ou não, isso é contabilizado. Né? A quantidade de agulhas, por exemplo, de que eu abriria para fazer um determinado bloqueio era limitada. Não posso abrir, assim, era uma e se eu abrisse... E aqui, assim, eu vejo que isso a gente não consegue muito colocar isso em prática. No dia a dia, é muito difícil você chegar, às vezes, para um anestesista, no caso, falando do centro cirúrgico especificamente, de uma equipe que não é, até da casa, mas o que não é da casa, falar, olha, você vai ter o recurso limitado para usar. E muitas vezes a gente acaba usando, por exemplo, papel, né? Como, preenche esse papel aqui, preenche esse outro aqui, mas a gente não limita, de fato, por exemplo, vou te dar um exemplo. Brídium. Sim. Você quer fazer um outro Brídium sem uma comprovação que você precisa. A gente não tem essa limitação de falar, olha, doutora, eu só vou fazer se você
me der um número do... A gente não consegue... Do TOF. A gente não consegue implementar isso, porque entra na questão do ato médico, e aí a enfermagem já não consegue controlar, e gira um estresse muito grande entre o enfermeiro, que às vezes está tomando conta daquilo, e o anestesista ou o médico que está fazendo o procedimento, que não quer seguir aquele protocolo, aquela regra. Sim. Eu acho que isso é uma barreira muito grande. E a gente, quando vai falar sobre isso em geral, na anestesia, você fala, olha, eu estava trabalhando lá, por exemplo, cirurgias ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais onde o paciente não precisa de hidratação, eles não colocavam equipo. Sim. Isso era contabilizado, o equipo não entra. Quando a gente coloca isso aqui, mas eu não gosto, mas não é uma questão de você gostar ou não. Então, como é que você acha que a gente, como anestesista, qual que é o conhecimento, ou como que a gente poderia contribuir com isso? Porque isso é extremamente importante para que a gente viabilize conseguir ficar trabalhando sustentavelmente no futuro, até financeiramente falando. Sem dúvida. Bom, primeiro que eu acho que a gente tem um grande dever na gestão é de explicar para os colegas o que é gestão e como que é a gestão do hospital, né? A gente pode falar que a gente está caminhando para um ponto em que as diárias globais são a grande maioria dos contratos das operadoras com os prestadores de serviço. Então, hoje, por exemplo, existe um valor de MAT-MED que é utilizado no centro cirúrgico. Então, aqueles medicamentos de baixo custo, todos eles estão no MAT-MED. Então, vamos supor que você tem 10x de MAT-MED. Se você gastar menos dos materiais que não são de alto custo, sobra mais dessa margem para que a gente possa reinvestir no hospital. Medicamentos de alto custo como o Bridium, que você deu um bom exemplo, o Bridium ele é um medicamento que ele é considerado de alto custo. Então, hoje uma operadora, se aparece lá numa ficha anestésica que a gente utilizou 5 ampolas de Sugamadex e não tem a monitorização disso que justifique, essas ampolas serão glosadas e o plano não vai pagar esse material, esse insumo que o hospital usou. E é por isso que é primordial que a ponta entenda a necessidade, por exemplo, de uma monitorização, né? Se a gente tem um centro cirúrgico, lá o dispositivo para fazer a medição do TOF, e a gente não utiliza e usa o Bridium de forma indiscriminada, a gente está sendo pouco responsável com a nossa instituição. Na anestesia, a gente, principalmente no Rio, né, a gente tem um dificultador nisso, é que o anestesista, muitas das vezes, ele não é vinculado à unidade que ele trabalha. Ele, muitas das vezes, vai de unidade em unidade e ele parece que não tem aquele senso de pertencimento na unidade. Só que isso, em algum momento, vai arrebentar, a corda vai arrebentar para o lado da nossa especialidade. E eu acho que a gestão tem uma responsabilidade super importante de firmar isso e deixar isso muito claro para quem está entrando no hospital. Muitas das vezes para o cara que é o rotina da terapia intensiva e que está todo dia lá, isso vai entrando de forma medular na cabeça dele, ele começa a ter noção da importância de que se eu utilizei, por exemplo, 2 kits de punção venosa profunda, porque o primeiro, o guia, caiu no chão, isso tem que estar descrito no prontuário, porque senão a operadora não vai pagar esses 2 kits. E eu acho que a anestesia ela precisa abraçar essa causa e entender a responsabilidade de ter o que precisa nas folhas da anestesia, nos documentos do prontuário, numa validação pré-anestésica de forma adequada. A gente tem inúmeros indicadores que nos ajudam numa gestão eficiente do centro cirúrgico. Por exemplo, um que depende muito de nós, que é a suspensão cirúrgica. Você ter uma suspensão cirúrgica é um caos financeiro enorme para a instituição, né? Porque você tem uma determinada sala reservada para um determinado procedimento e talvez por uma falha do processo pré-operatório, essa sala ela vai ficar vazia porque nesse momento uma cirurgia foi suspensa porque o paciente usava um anticoagulante que não foi suspenso de forma adequada e a cirurgia teve que ser suspensa. Isso é um indicador que depende muito de nós, na anestesia, com uma visita pré-anestésica eficiente. Então, eu acho que se a gente não falar do ponto de vista de gerência sobre esses indicadores e a importância dele e qual o papel do anestesista nisso, eu acho que a gente não consegue que a ponta consiga aderir a isso. E mais do que isso é treinar também quem está junto de nós lá, né? A enfermagem ela precisa ter autonomia e precisa ter liberdade e precisa ter conhecimento para discutir isso com nós, né? Não quero colocar o TOF porque eu não quero 2 ampolas de Bridium. Não, doutor.
hoje aqui a gente utiliza. E a importância da enfermagem, a importância de entrega de valor, né, que a gente fala em relação a todo o processo do centro cirúrgico em si. Pensando nessa, que você falou de autonomia também de todos, tanto da enfermagem, quanto da parte da anestesia nesse contexto de entrega de valor, de value-based care, que a gente chama, né? E sabe a importância do quanto que, por exemplo, a técnica anestésica às vezes influencia muito nessa entrega de valor. E um dos maiores indicadores é o controle de dor. Né? O controle de dor está como indicador de qualidade intra-hospitalar hoje em dia, e isso principalmente no período perioperatório. Para a entrega desse valor em baixo custo, eu imagino, aí eu vou puxar minha sardinha para o lado do que a gente está discutindo em base, né? A questão mesmo de anestesias e bloqueios envolvendo o período perioperatório. Mas isso também mexe com o que a gente discutiu de autonomia do médico decidir o que é melhor para cada paciente nesse contexto. Bom, você acredita que, por exemplo, o uso de tecnologias como ultrassom dentro do centro cirúrgico e os anestesistas saberem utilizar as tecnologias que diminuem, por exemplo, impacto em intercorrências e melhoram a entrega de valor como dor, né? Nesse sentido, ter acesso ao centro cirúrgico ou ao ultrassom dentro do centro cirúrgico para a gestão já é uma realidade de vocês compreenderem esse processo de importância do ultrassom? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu tenho sorte de trabalhar numa instituição em que a premissa inicial de tudo é que a gente faça bem ao paciente, né? Sim. Isso é a premissa inicial. Então, toda ferramenta que a gente tem disponível, é difícil isso, ter esse equilíbrio, né? Porque as tecnologias são avassaladoras, né? A cada dia que você abre um jornal, tem uma nova tecnologia. Lógico que a gente precisa ter um equilíbrio entre isso, entre o que nós temos e o que realmente precisamos. Por isso que a gente desenvolve muitos times com qualidade técnica para nos ajudar em determinadas escolhas. Lógico, tem uma cirurgia ortopédica que vai utilizar determinado material. Nós não somos ortopedistas, nós temos que ter pessoas capacitadas que nos ajudem a definir o que é certo, o que é, não o que é errado, mas o que é o certo e o que é certo sendo mais eficiente. Sim. E eu acho que isso vai para o que você acabou de falar. A gente tem várias tecnologias e uma delas é o ultrassom, que indiscutivelmente hoje, em todas as unidades que eu tive a oportunidade de trabalhar, está dentro do centro cirúrgico, é estimulado. Acaba que é uma questão de autonomia do profissional. A Natália, vocês são fãs do ultrassom, dos bloqueios, e é indiscutível que quando a gente pensa no indicador de pós-operatório de dor, a melhora do paciente é muito, muito marcada, né? E isso interfere no que a gente está falando em relação às pacotizações. Por exemplo, você faz um procedimento cirúrgico hoje que dá 2 dias de internação hospitalar, 1 dia de terapia intensiva e 1 dia de unidade de internação. Se esse paciente complica com uma dor pós-operatória de difícil controle, ou se ele complica com náuseas e vômitos incoercíveis porque você não fez um determinado bloqueio e teve que fazer o uso abusivo de opioides, esse paciente muitas das vezes vai precisar de uma internação mais prolongada e esse valor dessa internação adicional sai desse valor do pacote. Então, acho que as técnicas de bloqueio são imprescindíveis hoje para uma prática de forma adequada da medicina pré-operatória, né? Muitas das vezes, a Natália teve a oportunidade no hospital que a gente trabalhou junto de uma fratura de fêmur, o bloqueio já ser feito na emergência, né? Sim. Isso é o estado da arte para o doente, né? Assim, o doente ele vai ficar com menos dor, vai ficar mais confortável, o pós-operatório dele vai ser melhor. Então, acho que essa tecnologia do ultrassom, ela já está muito bem difundida. Eu acho que a gente tem que brigar por outras tecnologias e que essas tecnologias sejam utilizadas por nós, né? O TOF é um grande exemplo disso, né? Como que a gente subutiliza, né? Super. E assim, eu acho que a enfermagem, ela precisa ter autonomia, de fato, para dizer, como ela tem, por exemplo, para dizer, doutor, tirou a dor, né? E a gente tem que tirar, porque senão você nem entra no centro cirúrgico, vai ficar alguém aqui na sua cabeça, Sim. tira. Assim como isso, ter a autonomia, falar, olha, você não vai poder usar essa medicação se você não me entregar esse número. Por que eu digo isso? Eu estava conversando com um amigo meu americano, né, que estava trabalhando lá no Canadá comigo, e a gente estava conversando sobre a implementação de técnicas. Aí ele falou que em 2010, quando ele tinha feito residência, as pessoas, os médicos mais antigos da instituição onde ele trabalhava, que era o M.D. Anderson, não estavam utilizando ultrassom para, por exemplo, puncionar profunda. E aí eu falei, mas como é que mudou isso? Aí ele falou, não, mudou porque o hospital falou, se você não usar, você está demitido.
Simples assim. Aí eu falei assim, Natália, o jeito de mudar, quando uma instituição quer que alguma coisa mude, é de fato obrigando o profissional a mudar. Sim. Porque a zona de conforto, de fato, é você fazer o que você está acostumado, o que você aprendeu, é mais confortável do que aprender alguma coisa nova. A dor do crescimento é grande. Sim. Quando você vai aprender ou mudar. Mas quando você muda e você vê melhor resultado, que você participa desse processo, você também vê o hospital mudando. Você também vê o hospital te oferecendo outras coisas. Eu acho que o grande desafio aqui no Rio, que a gente tem essa... O anestesista é muito autônomo, né? A gente tem menos grupo, é muito autônomo. É porque às vezes a pessoa está fazendo economia, ou etc., ou está achando que está fazendo economia, mas ela não percebe o que está vindo em troca. Né? Eu acho que talvez isso seja uma coisa que futuramente a gente tenha que pensar e mostrar, olha, você está economizando isso, mas em troca a gente está te dando outras coisas, ou um giro de sala mais rápido, material mais disponível sem ter que preencher tanta coisa. Né? Eu acho que talvez futuramente a gente tenha que mostrar o benefício. Você falou 2 pontos interessantes aí. A gente hoje, uma das formas de remuneração que vem crescendo da parte das operadoras junto aos prestadores de serviço é o pagamento por performance. E hoje, quando você tem algum evento adverso, vamos dar o exemplo do ultrassom que você falou, uma punção inadvertida que faz um pneumotórax, e tem evidências que o ultrassom não foi utilizado, além de você ter impactos jurídicos hoje a gente está vivendo uma judicialização da medicina de forma importante, então os pacientes muitas das vezes vão acionar o médico por conta de uma imperícia ou de uma imprudência. Os planos também estão fazendo da mesma forma. As operadoras, quando tem um evento desse, elas vão lá e olham se o ultrassom foi utilizado ou não. Então, assim, é uma tecnologia disponível e que a gente tem que utilizar para proteção do paciente, para proteção da instituição e nossa, né? E uma outra coisa que você falou muito interessante é que a gente sempre tem que pensar na sustentabilidade do que a gente faz, né? Em medicina, a gente tem aquele tripé que todo mundo conhece bem, que é a qualidade técnica, a qualidade financeira e a qualidade percebida. No centro cirúrgico, a gente ainda tem um agravante que a qualidade percebida ela é dividida em 2, né? Tem a qualidade percebida do doente e a qualidade percebida do cirurgião. Então, quando você garante para esse cirurgião que o doente dele vai ficar sem dor, vai ter um giro mais rápido, e a percepção do doente é que ele foi bem cuidado e que ele voltaria para aquela instituição para ser atendido numa futura necessidade, isso dá sustentabilidade e é isso que a gente acredita que seja a forma de que a gente tenha um negócio duradouro e mantendo a marca que a gente acredita ser importante, que é de tratar bem o doente novamente, né? Eu acho que essa é a premissa inicial. Queria te fazer uma outra pergunta. Assim, a gente tem uma dificuldade, não é no Rio, é no Brasil, de implementar, por exemplo, no centro cirúrgico, uma sala de preparação do paciente. A gente não existe essa entidade aqui, essa unidade, quando a gente coloca preparar, funcionar o acesso, por exemplo. Eu, anestesista, autônoma, fui lá, estou esperando uma sala limpar. Por que meu paciente não pode chegar lá, eu funcionando a veia, fazendo bloqueio de plexo? Você acha que hoje em dia é viável a gente pensar institucionalmente em colocar uma sala de preparo para esse paciente ou ainda é uma coisa muito, muito longe da nossa realidade? Eu acho que é extremamente factível, Nath. Primeiro que as unidades que a gente trabalha são unidades, na grande maioria, acreditadas internacionalmente. E isso traz junto com eles várias responsabilidades, vários processos. E uma coisa que foi implementada e que ajudou muito na qualidade assistencial foi a RPA, né? Eu lembro quando eu entrei na residência, a RPA era quase um sonho, né? A gente lia no livro e muitas das vezes até passava rápido pelo capítulo de recuperação pós-anestésica, porque eu recupero um pouquinho na sala e depois eu mando para o CTI, eu mando para o quarto. E a RPA virou uma realidade. Hoje, todas as unidades que prezam qualidade têm uma RPA, com anestesista presente, com enfermagem dedicada. Então, eu tive, antes de estar no hospital que eu estou agora, antes eu estive em um outro hospital em que a gente conseguiu fazer com que a RPA, na verdade, não fosse uma recuperação pós-anestésica, que fosse um ambiente pré-operatório. Então não era impossível o doente descer para ali e ser puncionado uma PM ou uma veia, desde que o paciente tivesse condições clínicas para isso, né? Muitas das vezes a gente não tem aquele arsenal todo que a gente tem numa sala cirúrgica, mas com a nossa autonomia, a gente julgando que é possível, que o paciente toleraria que esses procedimentos fossem feitos ali, até com algum grau de sedação, nesse hospital que eu estava, não tinha nenhum bloqueio. Eu acho que a gente pode replicar isso. Eu acho que depende muito da maturidade da instituição que você está,
né? A gente tem que garantir o treinamento adequado dos profissionais, a gente tem que garantir um turnover o mais baixo possível, né, para fazer com que aquele funcionário que chegou, que ele se mantenha, né? Hoje a gente vê que as instituições elas têm um turnover muito aumentado e isso dificulta o aprendizado e a manutenção de uma qualidade. Sim. Mas eu acho que é um dever nosso que a gente mantenha um nível de assistência basal a despeito de saídas ou entradas que a gente consiga fazer isso. Hoje eu acho que para a gente ter um ambiente que a gente consiga fazer coisas pré-operatórias, como uma punção venosa profunda, um bloqueio, uma linha arterial, eu acho que passa por isso. A gente ter um ambiente, uma instituição madura para que possa colocar em prática, mas não acho nada tão difícil, não. Acho super factível. Às vezes mudanças, né, são de você conseguir contabilizar o benefício dessas mudanças, né? Você perceber que essa mudança precisa de... Você diminui tempo de sala, você aumenta a rotatividade. Você falou que uma das coisas que mais tem custo é um cancelamento cirúrgico. Sim. E acredito eu que seja não só também pela parte estrutural cirúrgica, como por giro de sala. Você vai ficar uma sala ausente, né? Mas esse processo de tentar fazer com que as salas rodem mais rápido por um preparo do paciente prévio, por que a gente está falando nesse contexto? Porque é difícil no Brasil a gente conseguir essas mudanças que dão bom custo, né, diminuem custo, porque a gente não contabiliza o quanto que isso está diminuindo o custo, né? Você considera que no centro cirúrgico é difícil de contabilizar o quanto que as mudanças, elas dão benefício em relação financeiro? Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudança em relação a isso, tá? Eu já participei de implementação de alguns projetos piloto em relação a contabilização de todos os momentos do centro cirúrgico. Existem coisas super interessantes sendo feitas, já li sobre e já vi funcionando. O paciente, por exemplo, na pulseira dele tem uma tag como se fosse de um pedágio. Em toda porta tem isso, então a gente consegue contabilizar o momento que ele saiu do leito, o momento que ele entrou no centro cirúrgico, o momento que ele entrou na sala, que ele saiu da sala, o tempo dele de sala. Então a gente vem desenvolvendo essas tecnologias pensando nisso. Voltando lá àquilo que a gente falou inicialmente, né? A produção ela é finita, então a gente tem que otimizar. Realmente, a gente tem uma sala em 24 horas e utilizar ela, dando tudo certo, 12, a gente está fazendo mal para a instituição, né? E mal para o profissional e para a qualidade percebida do cirurgião, que vai demorar muito para que a cirurgia dele aconteça. Então, acho que essa mudança, como teve a mudança do pagamento pelo serviço prestado das operadoras perante as instituições, eu acho que esse compromisso e essa preocupação vem se tornando cada vez mais presente e eu acho que a gente vai viver aí nos próximos anos uns momentos bem interessantes. Já tem tecnologias que a gente não está inventando nada novo, né? Essa ideia, quando eu vi da tag, cara, por que eu fui pensar nisso antes, né? Exato. É uma coisa barata. É verdade. Que você consegue até com IA depois avaliar um monte de indicador, né, de tempo. E tempo é dinheiro, né? Exato. E o pior é aquela tomada de decisão por percepção, né? Eu acho que tá... Não tem mais tempo para isso, né? A gente não está mais no momento que você pode tomar uma decisão por achar que é ali. Exato. Você tem que mostrar, né? Hoje a gente tem inteligência artificial, desenvolvimento de tecnologias que a gente consegue contabilizar isso e ver onde está o problema, né? E muitas das vezes é um problema que é um organograma, né? O problema está na chegada do doente. Quando você resolve a chegada do doente, o problema vai estar na limpeza da sala. Quando você resolve a limpeza da sala, isso vai para frente. Sim. Então, eu acho que... Isso que você falou da limpeza da sala é uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar lá no Centro Cirúrgico do Canadá, fazendo procedimentos minimamente invasivos, né, com procedimentos de dor, não existia... A limpeza da sala que a gente faz aqui não existe lá nesses procedimentos. Então, por exemplo, quando o paciente saía da sala, não tinha um técnico da limpeza específico para ir lá. Tinha um técnico da limpeza que olhava, trocava o lixo quando ele estava cheio. O lixo não era trocado pela metade, em procedimentos minimamente invasivos da mesma equipe, claro. Sim. Né? E o que era limpo era aonde o paciente tocou. Não tinha uma limpeza de chão como a gente tem aqui do aparelho de anestesia, era limpo a maca e não tinha exatamente um profissional para fazer aquilo. Aquilo todo mundo ia fazendo. Então, o técnico de anestesia, o técnico do raio-x, não tinha exatamente assim, o profissional da limpeza que tem que limpar. Todo mundo ia fazendo um pouco.
uma outra cultura, tá? Sim. Não estou dizendo que É um a gente vai se extremo aplicar. também. Não estou dizendo que vai se aplicar. É uma outra cultura, é uma outra metodologia. Eles trabalham com muito baixo custo. Ao contrário do que todo mundo pensa aqui, que o primeiro mundo trabalha com muito custo. Muito pelo contrário. Eles são muito mais econômicos do que a gente. Em tudo. Então, eles trabalham com muito baixo custo e muito pouca pessoa. Muito poucas... RH lá é muito baixo. Então, a gente não tem que fazer isso, porque senão não funciona. Por outro lado, nos procedimentos ambulatoriais com a mesma equipe, por exemplo, nesse tipo de cirurgia, né? Você está fazendo procedimentos minimamente invasivos. Existe alguma coisa, por exemplo, de Anvisa ou que impede esse tipo de giro? Por exemplo, de não limpar o chão da sala ou de... Só pensando... Tempo cirúrgico para rodar mais rápido? Para rodar mais rápido, porque... Já existem vários trabalhos que mostram, porque assim, você acaba, por exemplo, essa sala fica livre 2 horas da tarde, ao invés de ficar livre 7 horas da noite. Uhum. Então, eles economizam muito tempo, além do profissional ir embora mais cedo. Assim, tem várias coisas envolvidas nisso. Mas existe alguma coisa, porque eu fiquei na dúvida disso mesmo, se existe alguma lei, alguma regra institucional da Anvisa que impediria esse tipo de rotatividade aqui. Assim, eu acho, eu não vou conseguir te responder isso se existe uma lei determinada, o número dessa lei, mas a gente que tem a oportunidade de trabalhar em instituições certificadas e reconhecidas pelo ponto de vista assistencial, a gente segue determinações por conta da nossa cadeia de CCH, por conta da Anvisa. Então, eu sei que você vai fazer uma limpeza terminal no paciente contaminado, existe um tempo pré-determinado de limpeza. Você não pode ser mais rápido do que aquilo. São 40 minutos, se eu não me engano, 40 minutos. Então, tem 40 minutos para limpar aquela sala. Não pode dar uma aceleradinha porque você leva risco assistencial. Mas eu acho que mais do que isso, se a gente conseguir otimizar com que o doente chegue rápido ao centro cirúrgico, saia rápido, tenha uma anestesia de qualidade, que não acorde com náusea, que fique sem dor de forma rápida, eu acho que esse tempo é mais fácil da gente conseguir do que a gente conseguir mexer, do que a gente se preocupar com o tempo de limpeza, que realmente, ou 5, ou 10, ou 15 minutos, na verdade, todo o resto é muito mais importante, que eu acho que é o dever nosso de intervir, e eu acho que a gente tem muitas ferramentas para isso, né? A gente hoje fala de tecnologias que são muito bem estabelecidas para melhorar vários desfechos. Então, acho que se a gente conseguir aplicar o que a gente já tem de forma protocolar, de forma institucional, de forma muito importante, que o colega entenda que a gente não está interferindo na forma dele de prestar assistência. A gente está mostrando para ele que existe uma assistência melhor, talvez, do que ele faça. E tudo bem, não tem nenhum problema com isso, né? E está aberto a entender que, assim, se a gente não participar, como médico anestesista, da custo-efetividade do que a gente está fazendo, o sistema vai falir. E a gente precisa ser responsável por isso. É isso. Então, eu vou numa pergunta que, na verdade, pensar em inovação, né? A Nath gosta muito, e eu acho que toda parte, quem já trabalhou com gestão, gosta muito dos protocolos e de sistematizar a assistência. E pensando no quanto que foi difícil, por exemplo, na minha área, eu conseguir inovar mesmo sem ter tantos protocolos estabelecidos ou em situações que sejam delicadas de você conseguir não matar, na verdade, literalmente, grandes inovadores, grandes inovações do serviço. Eu estou falando isso no sentido assim, a gente tem que ir para custo, a gente tem que ir para protocolos, mas como ir de forma saudável sem quebrar um pouco a inovação de um lugar que possa ter grandes profissionais que tenham inovado, que pensem em inovação, porque eles vão querer ir para outro lugar, por exemplo, que aí aumenta o turnover de profissionais, né, nesse sentido. Então, resumindo minha pergunta, né, como que a gente pode seguir protocolo sem matar a inovação? Eu acho que, primeiro de tudo, a gestão ela tem que estar muito próxima realmente da ponta. Eu acredito muito na gestão da porta aberta, de que tem que escutar o que a pessoa está falando. Vem muita ideia maravilhosa dos técnicos de enfermagem, que é o cara que está ali, né, 12 horas direto, está vendo as coisas acontecer. Então, eu acho que a gente tem que deixar uma gestão de forma muito, muito linear, para não ter nenhum bloqueio para que essas ideias cheguem. E quando a gente fala de ideia, a gente não está falando da invenção do BIS, não, né? Porque não precisa ser tão rebuscada a ideia. Às vezes uma ideia muito básica, como, por exemplo, o tag da passagem da porta. Alguém pensou nisso.
é muito possível que tenha sido um dos maqueiros que pensou, cara, olha como pode ser legal se a gente contabilizar isso. Então, eu acredito muito nessa gestão, de uma gestão muito linear, que você tenha liberdade para chegar e falar, e eu acho que a gente também tem que testar, né? Eu acho que se você não está fazendo mal ao doente, você não está tirando a autonomia do colega, e você está respeitando as premissas da instituição, que novamente é tratar bem quem vai buscar a gente para ser tratado, eu acho que a gente tem que testar. Eu acho que as tecnologias, as mudanças, a gente precisa testar e se não der certo a gente volta atrás. Mas muitas das vezes quando a gente testa a gente dá uma melhoradinha e as coisas funcionam, né? Eu acho que é muito isso, deixar a porta muito aberta para que as pessoas com as ideias cheguem e que a gente tenha disponibilidade de testar. Fazer o teste não é ruim, eu acredito muito nisso. Ótimo. Então, mensagens para levar para casa. Como é que você terminaria isso, PC? Qual é a mensagem que você daria para os nossos colegas anestesistas a contribuírem para essa... na verdade, o que a gestão vem pensando, porque ninguém fica ali na gestão à toa, né? Se pensa muito nos processos. Então, como é que alguém que não é institucional pode contribuir, um anestesista, no caso, pode contribuir para que essas boas práticas cheguem até a ponta? Bom, eu acho que a gente tem como classe, como anestesiologista, a gente tem uma grande responsabilidade de manter de forma saudável a instituição. A gente, historicamente, é uma classe profissional em que a gente fica muito distante da vida do hospital, né? Muitas das vezes, a visão até de quem não é anestesista é que o anestesista é como se fosse um ser que vai lá... Você é médico? Um técnico. E chega lá, pega o remédio, faz o remédio que não é dele, faz o paciente dormir, acorda o paciente, come a comida que também não é dele, pega o carro dele e vai embora sem pagar nem estacionamento. Tem-se muito essa visão e eu acho que tem muito que é um problema nosso, assim, por muito tempo a gente fez assim. E eu acho que é um compromisso nosso olhar e perceber que cada coisa que a gente faz no centro cirúrgico e mais do que isso, no ambiente pré-operatório, impacta muito na forma de ter uma gestão saudável e ter um hospital com uma qualidade assistencial, qualidade financeira e uma qualidade percebida muito bem estabelecida. Eu acho que o anestesista ele precisa, obviamente, sempre focar na técnica, mas além da técnica, pensar que ele está dentro de um ecossistema que precisa ser saudável, né? A gente vive essas mudanças progressivas da medicina e do mercado e da situação financeira mundial. Então, acho que a gente tem que pensar na sustentabilidade, pensar no atendimento de qualidade, mas pensar, sem dúvida nenhuma, que faz parte desse ecossistema, a anestesia está aí dentro também. Nossa, é um prazer imenso, foi ótima a nossa conversa, eu acho fundamental uma conversa sobre tudo que a gente discutiu aqui. Eu queria agradecer, Paulo César, PC, tá? A sua presença aqui, discutir o que a gente gosta de fazer de uma forma tão sustentável. Né? Exatamente, obrigada, PC, não tenho palavras para te agradecer. Obrigada. Obrigado a vocês. Foi bom? Foi ótimo!